Eu fiz alguns rascunhos. Entre esse, eu vou falar um pouco na minha linha de pensamento diferente que eu, os ministrantes, ministrou, mas eu fiz aqui alguns rascunhos para nós pensarmos aqui nessa noite. O tema da convenção foi a igreja e os desafios contemporâneos. Eu quero falar os desafios da igreja nessa última hora. Eu quero falar de alguns. Serei breve. Por isso que eu escolhi o capítulo 16 de João. Você só consegue entender o capítulo 16 se você tiver conhecimento do capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, ou melhor dizendo, o livro de João. Se você tiver um conhecimento básico, você vai entender esse versículo que eu acabo de ler para falar com vocês alguns minutos. Observe que o capítulo 16 é a continuação das últimas instruções de Jesus aos discípulos. E a decepção que ele teve no capítulo 14, ele tem no 16. Porque no capítulo 14, ele tem uma decepção. E qual é a decepção que ele tem no capítulo 14? Tudo quanto ele ministrou, o tempo todo de ensino, quem ouvindo as suas ministrações, não aprendeu e nem guardou. E isso marcou muito na vida do mestre, porque ele iniciou o capítulo 14 dizendo para os discípulos que aqui, esses capítulos, aqui ele está falando com quem ia dar sequência, para quem ia dar continuidade o seu ministério. Ele está falando com o colégio apostólico. E ele tinha em mente, como humano, porque como Deus ele sabia tudo, que o que ele estava ministrando, ele estava guardando, ele estava aprendendo. E ele iniciou o capítulo 14 pedindo para eles não turbe o coração. Porque se vocês acreditam em Deus, precisam acreditar em mim. Ele vai continuar falando com eles: na casa do meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar um lugar. E ele não vai preparar um lugar sem propósito. O propósito dessa preparação é porque o preço que ele pagou. Ele não queria que ninguém se perdesse. A visão dele era aquela palavra: Pai, nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Era o sentimento de Jesus, era o propósito do mestre. Mas para sua surpresa, quando ele está ministrando, entre eles alguém toma a palavra. No verso 5, e disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E nem muito menos, Senhor, nós temos conhecimento do caminho. Ele foi um dos maiores pedagogos da história. Não tinha como não aprender com Jesus ensinando. Porque quando Jesus estava ministrando, que ele percebia que o povo ia ter dificuldade para entender a palavra, ele fazia comparação.
Ele pegava os lírios do campo, pegava as aves do céu, ele pegava o símbolo do sal, ele pegava o símbolo da luz, ele pegava o símbolo da espada, porque ele queria que o povo aprendesse, guardasse o que ele estava ensinando. Ele lutava para que o povo não perdesse o foco, mas, para surpresa dele, alguém está dizendo: nós não sabemos para onde o Senhor vai, e nem muito menos nós sabemos o caminho. Ele achou que entre os 12 podia ser algum desinformado, mas para surpresa dele, outro toma a palavra e diz: mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Isso já não é Tomé, é Filipe que está perguntando, e ele vai dizer para Filipe: há quanto tempo tu está conosco e ainda não me conhece? É algo que deve pensar. Há quanto tempo está na igreja e às vezes está se embaraçando com pequenas coisas? Há quanto tempo está com a Bíblia na mão e às vezes está fazendo algo que não deve fazer? Há quanto tempo frequenta como membro de uma igreja e às vezes está totalmente despreparado para enfrentar as verdades que vêm até nós? É preciso ficarmos atentos à palavra, como diz o escritor aos Hebreus. Pelo tempo de convertido era para ser mestre, mas ainda há uma necessidade que venha ensinar os rudimentos da palavra, porque ainda são meninos. E Paulo, ele vai dizer que quando era menino, ele andava como menino, falava como menino, agia como menino, mas logo que chegou a ser homem, maturidade, ele deixou as coisas de menino. Isso é muito importante. A igreja não dá mais para estar cocheando em dois pensamentos. A igreja não dá mais para estar brincando de ser crente. Hoje, aquela palavra que disse Josué ao povo, no capítulo 24, vocês precisam decidir a quem vós vai servir. Se é o Deus dos amorreus que os vossos pais adoraram além do Egito, porque eu tomei uma decisão, eu já tenho convicção do que eu quero, eu e a minha casa. Nós temos certeza do que queremos, nós vamos servir o Senhor. Nós iremos servir ao Senhor. Então precisa tomar cuidado com essas verdades. E aqui está a continuidade das últimas instruções que Jesus ele vai ministrar ao colégio apostólico. No versículo que nós acabamos de ler, eu quero ir para o capítulo para nós concluir rápido. Observe que ele começa instruindo no versículo 1 do capítulo 16. Ele começa mostrando o que estava por vir. Ele começa mostrando as coisas que iriam acontecer, o que eles iam enfrentar, as barreiras que iam surgir. Mas parece que ele estava falando grego, que ninguém entendia. Observe que quando ele está falando aqui, eles começam a interrogar, conversando